Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jean Ribeiro e, sob a orientação da professora Josiana Araújo, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do coração, dentro do assunto de sistema circulatório. Então, gente, vamos começar falando sobre o coração humano. E esse coração ele possui 4 cavidades internas, que são chamadas genericamente de camadas cardíacas. 2 dessas camadas, as camadas superiores, são chamadas de átrios cardíacos, ou aurículas, e as 2 camadas inferiores são os ventrículos cardíacos. Como podemos ver, as cavidades do lado direito do coração correm o sangue venoso, que está representado nessa imagem em azul. Nós temos o átrio acima, o átrio direito, e abaixo dele tem o ventrículo direito. Já do lado esquerdo, que leva o sangue oxigenado para o corpo, nós temos acima o átrio esquerdo e abaixo o ventrículo esquerdo. Todos esses lados são divididos por um músculo, que mais à frente nós vamos estar nomeando ele, tá certo? Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão das câmaras ou cavidades cardíacas, onde os ventrículos eles possuem uma parede bem mais espessa e musculosa que a dos átrios. E essa diferença ela pode ser explicada pela função que as câmaras exercem na circulação sanguínea. Enquanto cada átrio ele bombeia sangue apenas para o ventrículo imediatamente abaixo dele, o ventrículo direito ele bombeia sangue para os pulmões e o esquerdo para todas as partes do corpo. Ou seja, por isso que, como nós podemos ver na imagem abaixo, essa camada mais espessa dos ventrículos é justamente para quando ele contrair, expulsar o sangue com uma pressão grande que chegue o sangue para os pulmões e para o corpo todo, diferente dos átrios, tanto o esquerdo quanto o direito, que vão estar bombeando sangue somente para os ventrículos, e os ventrículos distribuindo sangue para o pulmão e para o corpo todo. Agora a gente vai falar um pouco sobre a comunicação entre essas cavidades. E é uma parte bem importante da aula. Por quê? Bom, o átrio direito ele vai se comunicar somente com o ventrículo direito, através de um orifício que ele é guarnecido, que ele é protegido pela válvula atrioventricular direita, ou válvula tricúspide, como a gente pode ver na imagem imediatamente abaixo. Já o átrio esquerdo, ele comunica-se com o ventrículo esquerdo, com um orifício guarnecido ou protegido pela válvula atrioventricular esquerda, também chamada de bicúspide ou mitral. Na imagem ao lado, nós podemos ver que a válvula tricúspide ela tem 3 partes, ela é dividida em 3 partes. Já logo ao lado, à direita, nós temos a válvula mitral, ela é como se fosse cortada no meio, certo? Então há uma diferença entre a válvula atrioventricular direita, que é chamada de tricúspide, e a válvula atrioventricular esquerda, que é chamada de bicúspide ou mitral. Há essa diferença e é muito importante que vocês lembrem disso. Então, e qual seria a função dessas válvulas? Bom, a função delas é garantir a circulação do sangue no coração em um único sentido, sempre na direção do átrio para o ventrículo, em condições normais, onde não há nenhuma comunicação entre as metades direita e esquerda do coração, como mencionei anteriormente. Esses tipos de sangue, o venoso e o oxigenado, eles não podem se misturar, por isso que não há comunicação entre os lados, mas sim entre os átrios e os ventrículos, certo? Isso do mesmo lado, tá ok? Então, a função dessas válvulas, como a gente pode ver nessa animação, é justamente fazer com que o sangue, quando ele bombear do ventrículo, não volte para o átrio, certo? Se isso ocorrer, a pessoa ela vai ter um problema cardíaco e aí a gente tem que resolver isso por meio de cirurgia, tá ok? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nada disso pode ocorrer, tá bom? Sempre que o ventrículo expulsar o sangue por meio da contração, ele tem que ir ou para os pulmões ou para o corpo todo, tá certo? Bom, gente, essa é a primeira parte da aula sobre o sistema circulatório. A nossa próxima aula a gente vai estar falando um pouco sobre a grande e a pequena circulação e também falando sobre as contrações que ocorrem, tanto a sístole quanto a diástole, tá certo?
Eu agradeço muito a atenção de todos, tá certo? E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer lá no grupo, tá ok?